Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família. Juntos, nós hoje, num dia especial, primeiro domingo do mês, estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Separe aí os seus elementos para que a gente possa juntos participar dessa Santa Ceia. Aquele elemento que vai ser o corpo de Cristo, aquele elemento que vai ser o sangue de Jesus em nome dele, né? E nós estamos aqui vivendo um tempo maravilhoso, né? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Fazemos muitas coisas boas, verdade? Fazemos. E nos lembramos constantemente de cada uma delas, porque fomos nós que fizemos. Então a gente lembra porque nós fizemos, né? Mas o que lembramos mais? O que a gente recorda mais? O que fica mais latente na nossa vida? O que é? Nós lembramos facilmente das coisas más, principalmente das coisas más que são feitas em nossa vida, não é? Que nós sofremos. Muito raramente lembramos das coisas más que nós fazemos. Isso é natural do ser humano. Por ser natural do ser humano, nós não podemos estar conformados. Ah, não é assim mesmo. É assim mesmo, então não tem jeito. Não. Nós não devemos nos conformar. Por quê? Porque quando seguimos a Cristo, não deveríamos ser assim. Deveríamos ter um coração manso, um coração bondoso, um coração misericordioso, um coração grato. Um coração grato. Nós estamos no mês internacional da mulher e somos gratos porque o Senhor criou a mulher. O Senhor criou a nossa ajudadora, a nossa auxiliadora. Por isso, o Senhor nos traz hoje uma palavra para que sejamos transformados, uma palavra para que nós sejamos diferente do mundo, uma palavra para que você e eu tenhamos um coração agradecido. Um coração agradecido. E aí você me perguntaria, ok, o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém, por alguém que lhe prestou algum benefício. Isso é gratidão. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com a outra pessoa. Ou seja, quando alguém te faz um bem, você é tão grato que você se sente um devedor daquela pessoa. Então, frequentemente, acompanhado por um desejo de agradecer. Frequentemente, esse sentimento está dentro da gente, e a gente quer agradecer essa pessoa. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias, não dependemos de situações para demonstrar a nossa gratidão. Ou não deveríamos. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Esse verso nos apresenta um homem que expressa a sua gratidão a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem
que tinha uma gratidão profunda com Deus. Você pode ver essa gratidão expressa nos Salmos 96, no Salmo 105 e no Salmo 106, onde Davi se derrama diante do Senhor. Esse texto foi um cântico de ação de graças que Davi escreveu para expressar tudo o que havia no seu coração. Davi foi um homem de guerra, um homem batalhador, mas ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas ele pecava. Ele pecava, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração grato. O coração grato nos leva mais próximo do milagre. O coração grato nos leva mais próximo de Deus. Quando eu sou grato a Deus, Deus se agrada da nossa gratidão. E Davi, ele realmente não era perfeito, mas sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que estava acontecendo. Por isso, ele alegrava o coração de Deus. Quando você e eu somos gratos a Deus por tudo aquilo que ele nos dá, por tudo aquilo que ele provê para nós, o Senhor se agrada disso. A maioria dos salmos de Davi começa com uma atitude de louvor, começa com uma atitude de exaltação, começa com uma atitude de gratidão a Deus. Hoje vamos falar de gratidão, hoje é domingo de ceia, né? E somos gratos a Deus por Ele ter mandado o Filho dele para morrer por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados e nos garantir a vida eterna. E Davi, esse cântico de ação de graças demonstra que ele tinha um coração agradecido a Deus por tudo aquilo que havia feito pelo seu povo. O que podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? O que a gente pode aprender com Davi? O coração agradecido, ele lembra daquele que o beneficiou. Ele lembra do beneficiador. 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios de Deus. Tudo aquilo que Deus fez por ele, ele guarda no coração. Tudo aquilo que Deus fez por você e por mim, se nós temos um coração grato, nós vamos guardar no nosso coração. O coração está meio, mais ou menos, mas ele está ainda. Ele ainda está. Toda vez que a Bíblia fala do coração, ela não fala do órgão coração, ela fala do órgão, ela fala do coração, que é a nossa mente. Então, não é esse órgão. O meu órgão aqui está meio, né? Mas a minha mente está muito boa. Davi tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. E muitas vezes você e eu não temos isso. Nós esquecemos rapidamente as boas coisas que Deus faz por nós. E quando chega um determinado problema, uma determinada situação, eu me desespero. Eu esqueço. É como se eu tivesse uma amnésia, não deveria ser assim. Mas eu esqueço do que Deus já fez por mim lá atrás. Essa lembrança de Davi trazia gratidão ao seu coração. Será que você e eu somos gratos por aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Será que você e eu somos gratos por tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós? E Davi expressa isso no Salmo 116,
versículo 1. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Essa segurança que Deus dá a todos nós, não somente a Davi, a você e eu também. Ele está sempre pronto para ouvir a sua voz. Basta que você ore, basta que você busque. Você não precisa de intermediários, você não precisa de um pastor, de um padre, de um bispo, você não precisa de uma igreja, de uma denominação. Não, você pode ter essa relação com ele. A segurança que Davi tinha era a segurança de um Deus presente, não que um Deus que se esqueceu, de um Deus que escuta, que ouve, que está atento aos problemas dele, às dúvidas dele. Um Deus que socorre. Era esse Deus que Davi tinha, era esse Deus que Davi buscava, era esse Deus que Davi tinha o coração grato. E ele continua aqui no Salmo 116, versículos 8 e 9. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aleluia. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel lá do Egito. Ele tinha isso constantemente. Davi se lembrava como Deus fez com que eles não passassem a terra seca, ou passassem pela terra seca através do Mar Vermelho. Davi lembrava disso, tinha isso muito claro, de terem visto seus adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor e de terem suas necessidades supridas em 40 anos do deserto. Davi, o que é importante a gente lembrar, que Davi, ele não passou pelo deserto. Ele não estava naquele grupo que saiu do Egito, mas ainda assim ele tinha gratidão, porque foi do deserto que saiu seu pai, que saiu a sua mãe. Foi do deserto que Deus trouxe o povo. Um coração agradecido é o que Davi tinha. E quando você e eu temos um coração agradecido, nós nunca vamos nos esquecer dos feitos que Deus fez na nossa vida. Do feito que Deus fez para o teu pai, para a tua mãe, dos feitos que Deus fez lá para o teu irmão, lá atrás. Ah, pastor, mas eu já estou velhinho. Pois é, quando o teu pai conheceu a tua mãe, a gente não vai esquecer. E Davi tinha esse coração grato, esse coração maravilhoso. Davi lembrava de quem havia beneficiado não só ele, mas também ao povo dele. Um coração agradecido, ele louva e exalta ao Senhor. Se você tem um coração agradecido, você vai estar louvando ao Senhor. A gente vê isso lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Aleluia. Louvai ao Senhor. Davi louvava e exaltava o Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos, das mãos de Deus. Nós temos que exaltar o Senhor, porque o Senhor nos deu uma vitória hoje de estarmos vivos. Você aí, eu aqui. Se você está me assistindo, se você está me ouvindo, é porque você está vivo. E porque eu estou falando, eu também estou vivo. Ainda não chegou a hora. Né? Davi sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais
do que já havia feito. Por isso, sua gratidão a Deus era demonstrada em atos. É, atos de louvor, atos de exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós temos gratidão, mas a gente não externa, a gente não faz, não tem um ato de gratidão. E Davi, ele nos ensina que nós devemos ser gratos e demonstrar. Não é? Quantas vitórias você tem recebido? Ou você já recebeu das mãos de Deus? Quantas bênçãos você tem recebido ou já recebeu do Senhor até aqui? Eu creio que muitas. Eu posso falar pela minha vida, né? Deixa eu ver assim, né? Posso falar pela minha vida. Por isso, celebre ao Senhor agora, com canções de louvor que exaltem o poderoso nome do nosso Deus. Nós começamos o culto, nós começamos com uma oração, aí temos 2 louvores. Se você não participou do louvor, então você pode chegar um pouquinho mais cedo. E aí a gente pode estar junto, louvando esse Deus. Davi mostra que a gente deve louvar e exaltar a esse Deus todo-poderoso. E Davi nos ensina também que um coração grato não olha as circunstâncias. Um coração grato ele não é paralisado pelas circunstâncias. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Se você ler toda a história lá em 1ª e 2ª Crônicas, você vai ver que ele enfrentava lutas e Saul estava no pé dele. Em sua canção de ações de graças, ele disse, lá em 1ª Crônicas, capítulo 16, versículo 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Ou seja, apesar de todas as batalhas, Davi, ele queria que você e eu nos gloriássemos no nome de Deus. E aqui Davi, ele mostra o segredo. O segredo. O coração, alegra-se o coração dos que buscam a Deus. Esse é o segredo. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus resolva os nossos problemas, mas nós não buscamos a Ele. Ou só buscamos quando nos interessa. E Davi nos ensina aqui que não é assim. Que eu devo buscar a Deus independente das circunstâncias. Independente do que você estiver passando, Deus fará o melhor na sua vida. Não importa o que está acontecendo, Deus vai fazer o melhor. E Davi nos mostra aqui, no Salmo, capítulo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. Tu me farás ver os caminhos da vida. Davi diz que a presença do Senhor, que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Perpetuamente. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Então, eu te recomendo que você leia esse Salmo 16 e veja qual era o comportamento de Davi, ele sendo perseguido. Veja qual era o comportamento dele. Ele louvava o Senhor.
Porém, como podemos ver, sua alegria não era circunstancial. Por quê? Porque a circunstância que ele estava passando era de perseguição, era de exército atrás dele. Sua alegria estava centrada na presença do Senhor. Não estava centrado nas circunstâncias. Ah, porque eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro, porque eu tenho uma conta no banco ou não tenho a conta no banco, porque eu tenho as contas pagas ou não tenho as contas pagas. Não era nas circunstâncias. Um coração agradecido alegra-se no Senhor a despeito das circunstâncias da vida, a despeito daquilo que você está passando. Ai, pastor, eu estou passando uma luta. Pois é, Davi estava passando uma luta. E ele louvava e exaltava o Senhor. É isso que o Davi quer ensinar para você e para mim. E o coração agradecido alegra-se no Senhor. Isso nos lembra a recomendação do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não importa. Não importa o que é que está acontecendo. Em tudo dai graças. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para você e para mim. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. O apóstolo Paulo poderia falar assim: olha, você dá graças só quando tiver tudo legal, tiver tudo nice, tiver tudo bem, né? Você pode dar graças. Em tudo dar graças não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário. Ao contrário. É louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso. Poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. A palavra dele nos garante, né? A palavra dele nos garante isso, que ele vai transformar a maldição em bênção. Aleluia! Essa palavra está sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele vai transformar a maldição em bênção. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus. Mas quando? Em qualquer situação. Não importa qual a situação. Se você está bem, se você está mal, agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus vai te sustentar. Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode transformar o mal no bem. Ele pode fazer o que ele quiser. Não é? A gente, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com a nossa vida que a gente esquece de agradecer a Deus. Olhando somente para o nosso umbigo, não? Olhando somente para as nossas necessidades. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós, não é? Para louvor da sua glória. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo afirmou lá em Romanos, abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente vê muita gente lendo só uma parte do versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E aí para por aí. Se cremos que Deus está no controle de tudo, devemos confiar no seu propósito, que tudo irá bem. Os que amam a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Né? Quando o apóstolo Paulo fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vamos definir quem é que ama a Deus. Os que amam a Deus não é aqueles que falam, mas aqueles que obedecem. Os que amam a Deus não são aqueles que pensam, mas são aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Os que amam a Deus são aqueles que se submetem ao chamado de Deus na sua vida. Deus tem um chamado para a tua vida e para a minha vida. Eu não sei o que você está fazendo com o teu chamado, eu sei o que eu estou fazendo com o meu chamado. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Lembra daquela parábola dos talentos? O chamado é um talento que Deus coloca na tua mão. E quando o Senhor voltar, ele vai requerer esse talento. Então, o que você faz com o seu chamado, eu não sei. Eu sei o que eu faço com o meu. Eu sei que eu vou ter que dar contas a Deus desse meu chamado. Então, eu tenho que fazer o meu chamado. Eu tenho que andar, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Se eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou buscar. Ai, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado. Se você não sabe, vem falar com a gente. Nós vamos juntos buscar qual é o seu chamado. A gente vai orar, a gente vai buscar e Deus vai revelar. Na verdade, o cristão, ele não é masoquista. Ah, estou sofrendo, então é porque Deus quer. Não. Ele não tem prazer no sofrimento. Ele não se alegra e nem dá graças pelo sofrimento. No entanto, o cristão se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na perseguição, nós damos graças pelo cuidado generoso de Deus. Aquele cuidado que em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Aquele cuidado que só Deus pode ter conosco. Não importa as circunstâncias que você tem vivido. Hoje você tem motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado e pelo seu amor. Porque um coração agradecido alegra ao Senhor, apesar das circunstâncias. O nosso coração ele deve ser um coração agradecido. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para você e eu agradecermos a Deus. Um coração agradecido, ele fala daquilo que Deus já fez. Ele não fica pensando naquilo que Deus fará, mas naquilo que Deus já fez. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 8 e 9. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Davi não apenas celebrava, não apenas celebrava os feitos de Deus, como também os compartilhava. Em sua canção de ações de graças, aquilo que Deus fez, ele compartilhava. Ele compartilhava em louvores, em hinos. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão
não é só para você. Esses atos que Deus faz na nossa vida precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido entre os povos. Deseja mostrar que esse Deus é poderoso. Deseja anunciar seus poderosos feitos. Davi, ele desejava que todos conhecessem esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso e as obras que ele realizava. E muitas vezes nós recebemos um milagre e nós ficamos bem na moitinha, né? Ah, pastor, se eu falo, o que vai acontecer? Querido, se é de Deus, fica tranquilo. Davi desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também vissem ou viessem a ter um coração grato ao Senhor. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradecido. Veja o que Davi escreve para você e para mim aqui no Salmo 108, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Aqui ele mostra o seu desejo de louvar, o seu desejo de exaltar a Deus com a sua alma. Podemos perceber esta atitude de Davi, um coração totalmente grato ao Senhor. Uma gratidão que brotava do mais profundo do seu ser. E por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Sejamos agradecidos. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo que ele já fez por ele. Hoje é dia de Santa Ceia. Que possamos iniciar o nosso agradecimento pelo sacrifício que Jesus fez por você e por mim na cruz, nos dando a oportunidade de passar a eternidade com Ele. Se você, por algum motivo, ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazê-lo agora, feche os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. E agora, Senhor, E agora, Senhor, eu quero entregar minha vida eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Venha e faça a tua vontade. Venha e faça a tua vontade. Eu quero ser grato Eu quero ser grato por tudo que o Senhor fez e fará por mim. por tudo que o Senhor fez e fará por mim. Toma minhas vidas nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração por primeira vez, venha falar com a gente para que você possa conhecer um pouco mais desse Deus, para que juntos nós possamos começar essa caminhada. Se por algum motivo você não consegue falar conosco, você busque uma igreja evangélica que fale do poder de Deus e que viva a palavra de Deus. E você que já tem a Jesus, mas ainda tem reclamado da vida, não tem sido grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, mas você deseja praticar essa gratidão a Deus a partir de agora, feche os seus olhos que eu vou orar por você. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de aprender da tua palavra, de aprender com o exemplo de Davi,
uma oportunidade de ser grato. Gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós deixamos passar. Nós não somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos perdoa, Pai, nos perdoa e a gente quer começar a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Toma, Senhor, a tua vida, a nossa vida nas tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, separei os seus elementos e vamos para a Santa Ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. E a Santa Ceia do Senhor, ela requer uma preparação. E Paulo nos ajuda a prepararmos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ninguém pode te proibir de participar da Santa Ceia. Assim como ninguém pode te proibir das consequências de participar da Santa Ceia em pecado. Então nós oramos e podemos pedir perdão. Por cada elemento a gente ora e pede perdão. Então, vamos consagrar o pão, vamos consagrar o elemento que faz parte do corpo de Cristo, que está em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pegue o elemento que você tem aí na tua mão, né? E nós vamos dar graças, porque foi assim que o Senhor falou. Primeiro ele deu graças, né? Vamos dar graças. Querido Deus Pai, damos graças a Ti, Senhor, entoando cânticos de louvor, porque só o Senhor é digno dessa adoração, porque o Senhor nos deu o Teu Filho, o corpo dele foi imolado na cruz por um pecado que ele não fez, mas é pelo nosso pecado. O preço do nosso pecado foi pago por ele, Senhor. Te damos graça pelo Seu plano perfeito de redenção dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, faz-nos diferentes, faz-nos novas criaturas, e te agradecemos, e lembrando a todo momento o sacrifício que Jesus fez por um preço que não era dele, mas nosso, que nós não teríamos condições de pagar, mas o Senhor preparou, Pai, um cordeiro puro e santo para a apropriação dos nossos pecados. Obrigada por isso, Senhor, e lembramos agora nesse pão que nós vamos comer agora, que seria o corpo de Cristo, Senhor. Estamos aqui juntos como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Ele deu graças, partiu e comeu o pão. Como o seu pão aí. Aleluia. Mas ele também consagrou o vinho, ou o elemento que vai tomar a parte do vinho, a parte do sangue de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, ele tomou o cálice e deu graças. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, por poder participar dessa santa ceia. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos torne dignos, Senhor, para participar da ceia. Pedimos também, Senhor, que esse
elemento, Senhor, que faz parte do corpo de Cristo, Senhor, possa entrar nos nossos organismos, curar, sarar e transformar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse vinho. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Tomamos Jesus. o cálice do Senhor. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Na verdade, nós temos que ter um coração grato. Um coração grato por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Tenha um coração grato a Deus por tudo que Ele representa em sua vida. Então, em nome de Jesus, que nós possamos começar esse mês de março de uma forma diferente, né? Dando boas-vindas ao mês de março e que Deus nos dê força, esperança, fé, gratidão, nos dê um coração agradecido por mais um dia e por mais um mês. Que você tenha um mês de março cheia da unção, cheia da graça, cheio do poder do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até aqui e te convidamos. Na próxima quinta-feira nós temos estudo bíblico e você é o nosso convidado aqui no Ministério Água Viva. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa e um mês cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.